Você acha que a ansiedade interfere no seu peso e na sua pele? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, com a Sônia Penido, psicóloga, e com a Bruna, endocrinologista. Então, a ansiedade realmente pode receber a culpa das gordurinhas a mais ou de uma pele mais maltratada? O que vocês me contam sobre isso? Hoje a gente está com uma equipe, né? Então, doutor Ricardo, Renata, me conta. Pode sim. Acaba que a ansiedade ela pode ter muita influência tanto na questão do peso quanto na questão da pele, né? Em relação ao peso, por exemplo, é muito comum a pessoa no auge da ansiedade ou na crise da ansiedade, ela ter o alimento às vezes como compensação para outras coisas e acabar descontando um pouco, né, Sônia? Ou até o contrário, tem aquelas pessoas que no auge da ansiedade param completamente de comer e não estão engolindo mais nem o mundo, muito menos a comida, e acabam também tendo alterações de peso por causa disso. E muitas vezes a pessoa, talvez a Sônia e a Bruna consigam falar melhor, muitas vezes a pessoa, ela come sem ver, ela não contabiliza que ela está comendo. Aquilo ali é só... Às vezes até uma questão de hábito, né? Tá ali com um negocinho, um belisquete. Ela não tá nem percebendo, né? Ela tá com foco tanto em outras questões que ela tá comendo sem perceber o que tá ingerindo ali. Muitas vezes ela vai pela ânsia do gostoso, né? Ou às vezes ela passou por um processo de uma decepção, né? De um estresse, de alguma coisa desse tipo, né? De um episódio dessa forma. E aí ela vai para a comida, para dar uma aliviada, porque a comida relaxa, né? Ela tem a questão... E às vezes ela não percebe mesmo, ela acredita que ela está comendo pouco, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não sei por que eu estou engordando, eu não como nada. Mas não contabiliza aquelas coisinhas pequenas, né? Durante um dia, um chocolatinho, um amendoim, vai beliscando, vai fazendo, às vezes, um almoço, uma refeição e comendo junto, né? Enquanto está fazendo essa refeição. Eu acho que o biscoito é o grande vilão dessa história, porque o povo vai comendo mesmo e não sabe se é se é Ele dois. É crocante. Quantos? Come, a minha pergunta que eu sempre faço: come quantos mais biscoitos? Come mais porque é crocante. Não sei. Não sei. Não sei. Então, porque tá ali. E quem abre o pacote e come só 2 biscoitos também, a gente pode pensar que não tá normal. Como você come 2 biscoitos de polvilho? Não, de polvilho não de dá, polvilho porque não não dá. enche nada, né? Então, ele é momentâneo, mas estudando, eu tentei estudar assim, o comportamento humano para entender o que levava, principalmente o que me inculcava mais era os pós-bariátricos, né? Que eu acompanhei durante muitos anos e tudo. Eu falava o que leva uma pessoa que cortou o estômago na metade, às vezes... fez uma desabsorção, tirou parte do intestino e essa pessoa consegue voltar a ganhar peso. É porque ela não foi bem tratada do ponto de vista emocional. Sim. É uma pessoa que descontava suas frustrações no alimento. Então, às vezes, era infelicidade no casamento, no emprego, enfim, são vários e inúmeros. E ele não sabe gerenciar as próprias emoções e ia para a comida. Aí, o que eu faço? Vou lá e corto o estômago. Ele não consegue gerenciar. Aí, o que ele vai fazer? Vai transformar aquele vício que era da comida, normalmente, em outros vícios. Porque uma pessoa que não aprendeu a gerenciar a emoção. E o alimento, muitas vezes, assim, a pessoa tem a impressão que ela come porque ela precisa do nutriente. Mas, na verdade, a alimentação é muito mais do que isso, né, Bruna? Assim, a alimentação, ela é social, ela é um ato social. Ela é prazer, e ela gente. tem outras coisas associadas, né? Assim, como o prazer, por exemplo. Olha, criança, a gente não dá de recompensa. Se você comer direitinho, você ganha um docinho. Sim, mas não é nem só isso. Às vezes a gente, como adulto, a gente come coisas eu que como são porque eu vou comer horríveis hoje porque eu mereço. Hoje eu mereço. Hoje eu tô muito cansada. E hoje eu aquilo mereço. que te fez feliz na infância também. Ah, então, com é certeza. aquele
churros que Da você sua avó. comeu quando... Memória afetiva. A memória afetiva. Mas enquanto que acho te que deixa quando vai te a dar um memória aconchego. afetiva, acho que quando ainda vai pela memória afetiva, É melhor. é ainda melhor. melhor. Agora, quando você, como você falou, a questão do descontrole das emoções, Exato. é uma pessoa que está com alguns problemas aí emocionais que na realidade o que ela está comendo é a ponta do iceberg. O problema está sendo muito mais embaixo, onde você não está vendo. Então, por isso é importante a terapia para a pessoa se autodescobrir, entender o que está acontecendo com ela que faz com que leve ela a comer desta forma. Que é o que acontece muitas vezes com a questão da bariátrica. As pessoas que vão fazer, elas precisam ser preparadas. Às vezes 1 ano antes de fazer a cirurgia. E depois da cirurgia, elas precisam ser acompanhadas. Por quê? Elas não conseguem se perceber. Por exemplo, estou emagrecendo, meu estômago está menor. Não. Agora eu posso tudo. Meu mental, ele continua. Se ele não for trabalhado, ele vai continuar da mesma forma. Então, ele vai ter a compulsão alimentar. E essa preparação leva, inclusive, a um pós-operatório mais suave. Com Porque, certeza. geralmente, quando a pessoa não se prepara bem, no pós-imediato da cirurgia bariátrica, ela passa muito mal. Porque ela Ela vai continua tentar tendo o querendo desejo, comer. ela continua querendo se alimentar, mas não cabe. Porque no pós-imediato não cabe quase nada, né? Assim, a verdade é essa, né, Bruno? No Então, os hospital, pacientes gente, Não é uma passam questão muito mal. biológica, é uma questão psicológica. Sim, Psicológico. sim. E que no pós-imediato, o biológico é impeditivo. É. Então, assim, a pessoa não se preparou para ir reduzindo, para alimentar menos, para Mudar a mente mudar mesmo, a mente, Tem mudar a mudança de vida perspectiva. mesmo, né? De hábitos, Assim, Tem de todos hábitos. pessoas sentidos. que eu conheço que fazem o uso. Ó, não consigo comer porque a absorção, a digestão é mais demorada. Então, por exemplo, eu passo por uma outra Paro de coisa. comer carne. Sim. Ou então, por exemplo, eu vou para um barzinho, em vez de eu comer, Eu vou beber. É. Então, aumento, nem ingere muito mais a bebida alcoólica. E A aí gente troca, vê trocas, a troca né? A gente vê da trocas de problema. gratificação, né? Às vezes a pessoa tinha uma gratificação grande, por exemplo, com comida, ela passa a ter uma gratificação grande com bebida. Com bebida. Com- Às vezes ela Compras. pode ter uma gratificação com Compras. compras, com relações esporádicas. Sim. Então a gente percebe A tudo isso, dopamina, né? Assim, a né? gente já Aquele viu, vício né, da Bruno? dopamina, daquele prazer imediato, que é muito fugaz, né? Então, E muito eu prazeroso ao mesmo que tempo, são né? segundos de prazer Uhum. e consequências para uma vida inteira. Sim. Então, o meu método que eu desenvolvi é o mente magra. Então, eu entendi que não adianta o melhor médico, a melhor dieta, o melhor personal, se essa pessoa não trabalhar. aprender a gerenciar essas emoções e mudar o olhar. Teve um jornalista que eu fiz uma entrevista na pandemia, eu nunca vou esquecer. E ele era pós-bariátrico e ele já tinha reganho de peso. E aí, no final da entrevista, ele falou comigo: por que eu só falo comida e você só fala alimento? Ele me perguntou. Falei, cara, olha que pulo do gato. Porque a gente encara a mesma coisa de pontos de pontos vista diferentes. opostos. Eu falei pra ele, você só encara o prazer imediato que isso te traz. Eu encaro o que isso é bom ou é ruim pro meu corpo hoje e para daqui a 1 ano, 5 anos e 10 anos. E a gente Fácil, compra não é, né, Bruno? Não é ansiedade também, né? fácil. Então, assim, a questão da ansiedade, você saber o tanto quão você está ansioso. E por quê, né? E por quê? Né? Primeiro é você saber que você está ansioso, porque muitas pessoas não percebem. Elas Aceitar vão também. comendo, Depois da pandemia, né? Todo mundo é ansioso agora. Então, generalizou. Mas tem a questão do transtorno da ansiedade. Então, assim, a ansiedade faz parte da nossa vida, Exato. faz parte do nosso organismo, nós somos humanos, né? Todo mundo tem ansiedade. E ela é uma coisa boa em menor grau, é um instinto de sobrevivência. Agora, se ela tem um maior grau, aí é o problema, né? Então, pode transformar até um transtorno de pânico, Sim. né? Se ela te atrapalha Se ela na te sua atrapalha, te vivência, traz se ela traz prejuízo, sofrimento. ela acaba sendo um transtorno e não uma característica, Isso. né? E a gente fala às vezes que a ansiedade é como se fosse um excesso de futuro, né? A gente até conversava um pouco isso aqui antes, né? Isso. A pessoa sofre por antecedência por tudo aquilo que ainda nem aconteceu. A depressão é um a excesso de questão passado, do né? passado. O presente não é vivido. E a pessoa sofre pelo futuro. A vivência dela está no futuro. Ela se joga, Ela às ela vezes se não lança consegue no viver futuro. o hoje
pela vivência do futuro. E a ansiedade, ela não atrapalha só o pós-bariátrica, igual a gente falou, mas a gente vê muito também naqueles pacientes, por exemplo, eu gostaria de perder, sei lá, 5 quilos até o final do ano, até o meio do ano que vem, até o meu casamento. E aí ela fica tão ansiosa com isso que ela acaba, às vezes, não conseguindo gerenciar a própria proposta, né? Assim, a gente vê isso com muita frequência. É meio né? quando fala que vai começar uma dieta ou vai emagrecer, a ansiedade às vezes é tão grande que a pessoa paralisa, não consegue e às vezes até engorda. Sim. Por estar ali pensando só em comida, no próximo horário que vai comer, se vai dar conta de fazer, que não conseguiu perder e já está focando, às vezes, nos 10 quilos, nos 20 quilos, já está focando daqui 6 meses e não consegue chegar, não vai aos pouquinhos, isso, né? E eu ia falar isso, e muitas vezes a pessoa não tem essa percepção que, assim, se eu tenho 6 meses para emagrecer 5 quilos, é menos de 1 por mês. Não é que você vai emagrecer no primeiro mês 6 e vai ficar o resto. Então, se a pessoa vive o hoje, que é aquilo que a gente estava falando, né? Assim, ela consegue se programar e caminhar a cada dia. Se ela vive só do futuro, ela nem chega lá, porque ela não consegue vivenciar o hoje para chegar no futuro, né? Assim, tentar fazer o melhor no presente, né? Sim. Porque é esse melhor todo dia que lembrando vai fazer que o presente futuro. começa com a manhã, com a tarde, com a noite. Porque às vezes a pessoa está vivendo o presente, acho que é o do dia, ela vive já amanhã pensando lá na noite o que ela vai comer. Então ela tem que pensar uma coisa de cada vez. Que são as pessoas também que, por exemplo, chega o verão, a academia lota. Aí todo mundo quer um resultado muito rápido. Eu tenho uma festa, eu tenho uma viagem para daqui a um mês, então tá calor, eu vou para academia e às vezes tem até uma lesão, né? Passa mal, quer mal. correr, nunca andou, quer correr. Corre de uma vez, anda sem de bicicleta comer. de uma vez, vários quilômetros, desmaia. Ainda toma uns venenos. Sim. Pensando também que não é só a questão do peso, tem a questão da pele. Eu ia Na falar pandemia, exatamente a gente viu disso, muito né? isso. Viu muito isso. E quando a pessoa tem a percepção, Renata, isso ajuda demais. Sim. Porque, por exemplo, assim como a gente tem isso da ansiedade... Até para buscar ajuda. Até para buscar ajuda. Isso quando a gente tem a ansiedade como um fator estressor na vida da pessoa, a gente vê muito, por exemplo, também a pessoa descontar não só na comida, mas muitas vezes na pele. De várias formas distintas, né? Assim, você tem, por exemplo, aqueles pacientes que começam a coçar muito e que coça e começa a virar uma ferida, a virar um machucado que não cicatriza. E às vezes a pessoa não tem a percepção que ela faz isso, né? Assim, como se fosse uma mania? É como se fosse uma mania. Na verdade, você tem que ver o que está motivando, que é aquilo que a gente estava falando. Não é a ponta do aquilo iceberg, não é só aquilo, né? Não é só aquilo. Não. Porque pode ser, pode ser uma coceira que tem uma causa orgânica e está coçando, mas ela pode ser, igual você está falando, uma mania, um cacuete de sempre fazer aquilo naquela mesma posição, daquele mesmo jeitinho que vai escoriando, fica nervoso e vai lá. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma automutilação, por exemplo, se é um paciente jovem, né? Assim, e que às vezes... Comer a unha. Sim, né? que às Comer vezes... a unha, porque a questão dermatológica também tem a ver com a unha, sim, né? sim. Cabelo. Arranca o tem cabelo. pessoal que arranca né? o cabelo. Corta, né? Puxa, Sim. vai tirando o cabelo. E então, fica procurando coisa para espremer na pele, aí a pele fica... A gente vê muito isso, né? Então ficou nervoso, ficou ansioso, adolescente na pele, né? Então você vê, vai pro banheiro, fica horas no banheiro, quando volta tá com o rosto todo, né, machucado e tudo. Então assim, tem que ter esse cuidado os pais principalmente, né? E os adultos também, né, que começam a perceber que estão entrando no estado ansioso, porque assim, eu vou apresentar um trabalho na faculdade ou no colégio, hoje eu estou um pouco mais nervosa, eu estou um pouco mais ansiosa, eu estou me preparando para aquilo. Ok, uma vez, normal, beleza. Né? Agora, se aquilo ali está perdurando mais de uma semana, mês, e aí e aquilo ali está te prejudicando, trazendo sofrimento, né? Sim. Trazendo prejuízo para sua vida, a pessoa para de sair porque, olha, não consegui emagrecer, olha minha pele como é que tá, tô com vergonha, né? Então, ou se é um evento muito recorrente, né? Assim, isso. Às vezes você tem eventos que duram muito
E às vezes você tem toda prova é assim, toda semana é assim, Isso. toda festa é assim. Ah, não, eu não vou em nenhuma festa mais porque eu não me vejo bem. Eu não tenho um bom convívio social mais porque eu não me percebo tão bela quanto eu gostaria, né? Assim, eu convivo na escola, eu convivo no trabalho, mas eu não consigo conviver em outros ambientes. Então isso começa às vezes a pesar, né? Assim, então às vezes aquilo que era uma característica pessoal, eu sou uma pessoa um pouquinho mais ansiosa, acaba tendo um impacto na qualidade de vida da pessoa e sendo um transtorno realmente. O que acontece? Se você não procura quando está no início, porque quando é esporádico, beleza, mas se você está vendo que está perdurando ali uma semana, mês, o negócio sempre está repetindo, tem uma repetição, né? Na psicologia a gente fala muito da repetição. Se você está vendo que aquilo está se repetindo muito, então você precisa procurar um profissional. Na primeira fase, que a gente fala que é a fase do sofrimento, às vezes se você inicia ali começa ali no início, você às vezes não precisa nem de uma questão medicamentosa ali. Você pode trabalhar dentro de uma terapia, né? Aí o terapeuta vai trabalhar com você a questão dos seus pensamentos, né? A sua forma de viver, né? Procurando aí orienta também, uma orientação também, a psicoeducação, uma atividade física, uma caminhada. Não tem dinheiro para pagar uma academia? Vamos fazer uma caminhada, né? É interessante isso. Agora, se você deixa perdurar muito, né? Passar o tempo, aí, às vezes, você vai ter que entrar realmente com uma questão medicamentosa, um tratamento medicamentoso com a psicoterapia. Uma coisa não vai anular a outra. Vai ter que caminhar juntos, porque o remédio não vai tratar a causa do problema. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E o que existe de remédio para isso? Como que funciona a parte fármaco aí para esse tipo de transtorno? O exercício físico hoje ele é considerado um melhor antidepressivo. Então, eu falo muito... E Bruna, assim, como que é esse exercício? Serve qualquer exercício? É só exercício aeróbico? É musculação? É qualquer tempo? Como que é? Assim? Eu falo que assim, o início é muito difícil para todo mundo. Então, a brincadeira que eu falo é comece. Começa com 5 minutos que seja e vá progredindo de acordo com o seu corpo, com a sua resposta. Mas o ideal que a gente pede é 30 minutos, 3 vezes na semana, para a gente poder considerar que tem um exercício aeróbico, digamos assim. De musculação, de peso, de pegar peso, na minha opinião, também é fundamental, porque aí a gente mexe com a parte de ganho de massa magra, de longevidade e gasto energético. Então, quanto mais músculo eu tenho, mais eu gasto. Então, o risco de eu engordar é menor e tudo. Então, eu brinco assim, comece. Então, eu brinco, meu desafio aeróbico é 15 minutos, 3 vezes na semana. Então, gente, 15 minutos, pelo amor de Deus, não vem me falar que não tem tempo, que não tem 15 minutos. Então, acorda mais cedo. Escada, eu estava de plantão hoje, por exemplo, então eu fui levar um paciente para o cateterismo, eu desci de escada, eu desci com o paciente e subi de escada, enquanto toda a equipe subiu de elevador. Então, são hábitos. Eu tenho uma cliente que ela passou por uma situação muito ruim de separação. E ela foi parar no psiquiatra, e o psiquiatra receitou algumas medicações para ela e ela não quis tomar. E aí, o que ela fazia? Ela falou assim, Renata, eu coloquei um tênis na porta de casa. Toda vez que eu pensava no meu ex-marido, que eu ficava triste, que eu lembrava dessa situação, eu colocava o tênis e corria caminhar em volta do quarteirão. Ela corria até a raiva passar. E a tristeza. Gostei. E voltava. Eu disse que o porteiro do prédio ficava assim, a senhora vai sair de novo. Magrinha. Ela falou assim, eu estava acima do peso, não tomei medicamento, fiquei magrinha e mais feliz. Então, talvez, né, seja isso que você... Eu falo assim, bota uma música muito legal, uma coisa que você goste muito, ou bota um podcast para ouvir enquanto você faz a sua caminhada. A gente que é meio TDAH, meio hiperativa, assim, a gente não gosta de fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Então, eu brinco que é aquele momento... ter uma coisa para escutar, para fazer a motora. É um autocuidado. Enxergar esse exercício físico como esse é o meu momento inegociável que eu estou cuidando de mim.
Então, em vez de pensar, oh meu Deus, eu tenho que ir para academia, ou eu tenho que sair para caminhar. Não, esse é o momento que eu estou tirando para mim. Porque no início vai ser difícil, mas assim que você terminar esse exercício, você vai ter liberação de neurotransmissores que vão te dar uma sensação de prazer e de orgulho de você mesma, de em vez de você estar ali sentada chorando, você está ali fazendo uma coisa que é boa para você, que vai te dar resultados para hoje e para o seu futuro. Então, é uma sensação de orgulho e, junto com isso, a liberação de neurotransmissores, endorfina, a própria serotonina, que ela dá prazer também e ela é mais... não é tão fugaz igual a dopamina, então ela dura por mais tempo. Então, o exercício físico... Dorme melhor. Dorme melhor. Sim. Hoje, ele é considerado o melhor antidepressivo que existe. E talvez a gente acaba fazendo o que é mais fácil, né? Que é ir no chocolate, no industrializado, no pacotinho, no biscoito. Que fica ali na gavetinha, facinho. Então não deixa ali mais facinho. fácil que colocar o tênis e correr em volta do quarteirão, né? Com certeza. E às vezes, nos casos que é mais difícil, você vai ter que procurar um Ajuda. apoio médico mesmo e ajuda. É. Uma psicoterapia, um tratamento farmacológico bem indicado. E aí, Ajuda de um profissional. E aí é importante também, porque, primeiro, para ter um diagnóstico correto e também para ter um tratamento adequado. Porque a gente vê que, assim, se a pessoa tem um componente de ansiedade maior, tem medicações que são mais ansiolíticas, que controlam mais a ansiedade. Para a pele, por exemplo, a gente tem alguns contextos, por exemplo, o pessoal que tem tricotilomania, que arranca cabelo, ou que tem coceira, por exemplo. As áreas estimuladas no cérebro nas publicações científicas, elas são as mesmas áreas do transtorno obsessivo compulsivo e não do prazer. Então, as medicações não são as mesmas, elas são medicações que são muito mais próximas das coisas que são feitas sequenciais do obsessivo compulsivo, da repetição, do que da ansiedade propriamente dita. Né? Assim, o resultado é melhor, digamos assim. Isso é interessante. Então, é importante consultar alguém que tenha, né, assim, também um profissional, né, que tenha experiência com isso para tratar da melhor forma possível. Sim. O bacana é trabalhar os dois profissionais próximos, porque eles podem estar trocando, né, informações do paciente. Isso é muito importante. E até com o tempo e diminuindo a medicação. Isso, né? Claro. Com o tratamento multidisciplinar. Fora que muitas dessas alterações que a gente fala que é ansiedade, depressão, podem ser alterações de hormônios, podem ser alterações de vitaminas. Então, às vezes, a gente precisa realmente de um profissional para pedir seus exames, fazer um check-up, para analisar, né, eles. Uhum. Por exemplo, a vitamina D e a B12 estão muito relacionadas com depressão. Uhum. Então, às vezes, está dando só medicamento e não está tratando a real causa. Então, é importante fazer uma avaliação completa. Uma coisa interessante, porque quando chega paciente, né, falando, né, se queixando da questão da depressão, porque hoje em dia depressão e ansiedade é o que mais chega no consultório. Então, assim, depressão, o que você pergunta? Como que você já fez seu check-up? Quanto tempo você foi ao médico? Porque, assim, também não adianta estar lá só no consultório, né? E tá tratando num ambiente acolhedor, colocando a sua fala, né? Não adianta só também. Você tem que saber do que é tudo caminha junto, mente e corpo. Né? E o hormônio faz muita diferença. Nossa, eu acho muito. Que isso é um tema maravilhoso para o próximo podcast, hein? Capítulo à parte. Gostaria de agradecer muito vocês. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigada, Sônia. Obrigada, Bruna. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast, quem sabe falando sobre a vitamina B12, a vitamina D e esses hormônios aí para depressão, ansiedade. E a gente se encontra num próximo podcast.